Boa tarde, pessoal. Vamos começar, tudo bem? Olá, prezados ouvintes do terceiro simpósio de pesquisas em administração de conflitos no espaço escolar, promovido pelo Instituto de Estudos Comparados em Administração de Senhoras e Justiça. senhores, boa tarde. A Universidade Federal do Maranhão. É com muita alegria que nós vamos hoje, estamos iniciando aqui os trabalhos desse terceiro simpósio, que vai se estender de hoje para amanhã, né, dias 18 e 19 de novembro de 2021. E dessa vez, né, com muito orgulho, que nós vamos iniciar os trabalhos propriamente acadêmicos, né, já fizemos a mesa institucional, e vamos iniciar então os trabalhos ouvindo, né, essa conferência do professor José Manuel Rezende, da Universidade de Évora, em Portugal, e o professor Roberto Cantes de Lima, então, vai, antes de nós ouvirmos o professor José, vai fazer uma apresentação, né, do professor José Rezende. Então, a palavra está contigo aí, Cante. E, né, muito bem-vindo, professor José, né, saudações a todos que estão nos ouvindo. É um prazer te receber aqui, Zé, né, você que é um grande parceiro nosso, já de muito tempo, né? Então, só a alegria mesmo de ter você conosco aqui para brilhantar mais uma vez aí os nossos trabalhos. Cante, a palavra está contigo, então. Obrigado. Zé, né, como que amigavelmente ele te conheceu, né? É um imenso prazer que eu recebo você aqui no nosso simpósio, e ainda mais porque nós nos conhecemos há muito tempo, né? Você é um pesquisador do INCT, um dedicado especialista, né? Sociólogo, que trabalhou com essa questão da escola. O Zé tem um livro muito conhecido, né, e famoso aqui, A Sociedade contra a Escola, não sei se está aqui, está dando para ver, né? É um livro muito importante, né? E ele não só escreve e publica, mas ele também tem uma atividade agregadora muito grande, né, com relação aos seus alunos, tem muito carinho com os seus alunos, inicialmente lá na Nova de Lisboa, onde eu o conheci, inclusive eu e ele coordenamos, né, alguns convênios internacionais, né, entre a Fundação lá de Portugal e a CAPES. E agora ele está em Évora, onde ele é catedrático, né, e, portanto, assumiu o mais alto posto, né, da hierarquia portuguesa, né, da profissão, né, de professor universitário, e levou com ele também um dos alunos, né, que seus alunos mais brilhantes, né, o Bruno Dionísio, que também vai estar presente conosco nesse simpósio. Mas a minha introdução e a minha alegria é que, embora a gente tenha o INCT desde 2009, tenha feito visitas, né, a Portugal, etc., e o professor Zé também veio ao Brasil inúmeras vezes, né, participar dos nossos eventos, que nós conseguimos, como você talvez tenha visto, né, na minha apresentação, não sei se você estava assistindo, né, no início, de que desde 2015, né, nos nossos alunos, né, que se doutoraram, né, e foram trabalhar na rede escolar, né, eles passaram a fazer pesquisas sobre conflitos das escolas, né, e isso tem sido, desde 2015 para cá, evoluiu, né? São 6 anos. Nós conseguimos financiamento do CNPq para fazer um simpósio, editamos, né, uma coletânea. Essa agora é a segunda coletânea, né? Nós vamos enviar isso para vocês, os volumes, né? Também deve estar disponível em e-book, não sei, mas é provável, né? Pela ortografia. E temos, então, a honra, né, de ter convidado você para participar do nosso projeto, que financiou essa segunda-feira de ciências, né? Que a primeira foi financiada no CNPq ano passado, e essa
está sendo financiada pela FAPERJ, essa e a próxima, né, que nós vamos realizar no ano que vem. E você generosamente aceitou o convite, né, o que nos deixa muito honrados. E trouxe também o Bruno, né, que também é outro pesquisador dessa área, e eu tenho certeza que essa interação, né, entre as pesquisas empíricas lá em Portugal e aqui no Brasil irão dar um excelente resultado, né, não só para mim e para você, que somos, né, já sêniores, mas especialmente para os colegas pesquisadores e professores, né, do ensino médio, professores doutores que trabalham no ensino médio e que foram. E lembro também dos seus seminários, né, que você organizou lá em Porto Alegre, né, que nós também comparecemos junto com outros colegas do INEAC. Então, essa trajetória, né, de colaboração, ela vai se robustecer, vamos dizer assim, com essa outra linha, né, que nós criamos aqui de também trabalhar com as escolas públicas, né, do ensino médio, que hoje, eu lembrava há pouco, né, representam, nós temos um serviço, né, uma lei aqui de cotas, e que destina, né, vagas especiais para as escolas, os alunos oriundos das escolas públicas, né? São vagas raciais, étnicas, etc., mas só para os alunos das escolas. E esses alunos cotistas hoje são 50% da Universidade Federal Fluminense, né? Então, e das outras universidades públicas. Então, o investimento que a universidade faz e que as agências de fomento da pesquisa fazem na rede pública é altamente rentável, né, em termos de trazer para dentro da universidade, né, jovens talentos, como é até o nome, né, do projeto que nos financia. Então, é com muito prazer, José, que eu recebo você, e a palavra agora é toda sua. Muito obrigado. Bom dia a todos. Em Portugal estamos no início da tarde. Estive a almoçar rapidamente para poder estar mais à vontade convosco durante a tarde de hoje. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi dirigido. Quero sublinhar as palavras do professor Kant relativamente à nossa parceria já longa, que se iniciou em 2007, num primeiro encontro que tivemos na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e que se prolongou pelo tempo, com intercâmbios de um lado e de outro do Atlântico, e por isso é com muito gosto que aqui estou, foi com muito gosto que aceitei. Queria também agradecer a amabilidade do Marcos e do Boris pelo contacto que foi feito de maneira a poder participar neste simpósio, e vou trazer hoje uma outra questão que me tem preocupado ultimamente e que decorre da minha própria trajetória pessoal. Como todos, ou quase todos sabem, eu nasci em África, eu nasci em Moçambique, eu regressei, voltei, vim para Portugal e para Lisboa na consequência da descolonização em África e depois de uma experiência revolucionária minha em Moçambique, ainda assistia à independência, mas em função das questões políticas no nascimento do novo país, deixei de ter condições para poder trabalhar em Moçambique e regressei já com quase 21 anos a Portugal e a Lisboa. Por isso, quando vim, há uma primeira questão que me preocupa e que está, de certo sentido, presente nesta minha fala, que é este confronto entre um país de origem e um país de destino que não conhecia quando cheguei aos 21 anos. O segundo elemento que me leva a procurar a questão central da minha fala prende-se com a minha ida para o Brasil em 2014 para fazer um concurso público para professor titular na UENF, em Campos de Goytacazes, e por isso confrontei-me com esta deslocação, confrontei-me justamente com a figura de uma pessoa que
apesar de falar a mesma língua e apesar de ter um conjunto de afinidades muito alargadas, não só no estado do Rio de Janeiro, mas também noutros estados do Brasil, em resultado desta parceria entre o SES Nova e depois o SIX Nova com o INIAC, senti na própria pele a figura do estranho que estranha e, portanto, mostra estranhamento na figura de uma pessoa nova que chega a um país novo e que se sente na posição, no lugar do estrangeiro. Regressado a Portugal pelas razões políticas do impeachment da Presidente Dilma Rousseff, voltei para Portugal e comecei a imaginar um novo projeto de pesquisa que eu intitulei em 2017, 2018, Entre a Escola e o Bairro, ou Entre o Bairro e a Escola, para justamente trabalhar esta questão do estranho, do estranhamento e do novo na escola, nomeadamente na figura do estrangeiro. E tenho estado... fiz uma pesquisa durante um ano letivo, 2017 e 2018, em 2 escolas do ensino médio, que em Portugal é o ensino secundário. Essas pesquisas foram feitas por 6 estudantes de Sociologia, 3 mergulharam numa escola, estiveram a fazer uma etnografia intensiva numa escola durante 4 ou 5 meses, fizeram entrevistas a alunos estrangeiros de várias nacionalidades. Só para vos dar uma ideia, neste momento em Portugal existem nas escolas cerca de 130 nacionalidades diferentes, que não estão concentradas na mesma escola, mas que se distribuem pelo território e pelas diferentes escolas do ensino fundamental e do ensino médio. E, portanto, numa escola estiveram 3 estudantes a fazer um trabalho etnográfico e também um conjunto de entrevistas, também assistir a aulas de filosofia, de história, de línguas, onde estavam presentes alunos nacionais e alunos estrangeiros, e uma outra equipa de 3 alunos esteve numa outra escola, num outro concelho próximo de Lisboa. Esta primeira escola era uma escola no concelho de Lisboa, na capital, a outra era no concelho de Oeiras, fica limítrofe do concelho de Lisboa, e fizeram exatamente a mesma coisa, participação em aulas, observação dos alunos nos recreios, entrevistas, e por isso dei-me conta rapidamente de várias questões que me parecem importantes trazer para uma reflexão conjunta e que têm a ver justamente com as perplexidades, os temores, as inquietações de quem vem de um país distante, chegam a um país de destino que não conhece e famílias de imigrantes, independentemente do contexto geográfico, mas agora para afunilar um pouco, no sentido de poder ir ao encontro do próprio simpósio, eu destaco as famílias brasileiras que fazem a viagem interatlântico entre o Brasil e Portugal, e quando chegam e quando trazem consigo os pais ou a mãe, ou trazem filhos em idade escolar, quer seja no estado de criança, quer seja no estado da adolescência, quer seja no estado da juventude, deparam-se com uma série de problemas, nomeadamente decorrentes do confronto com o espaço e o confronto com a gestão do tempo. Dois elementos importantes para ter em consideração para quem chega a um destino novo, diferente, em que não conhecem as geografias do local onde vão assentar a sua fixação. Estou a falar de
imigrantes que não usam a viagem como turismo, portanto, não usam a viagem como visita, mas usam a viagem para permanecer, para fixar, permanência e fixação, que pode ser curta, pode ser de média duração, mas pode ser inclusivamente de longa duração. Já há famílias brasileiras que vivem em Portugal há mais de 20 anos e por isso temos aqui durações distintas desta deslocação do Brasil para Portugal, mas interessou-me na pesquisa que iniciei em 2017 e 2018 que os estudantes contactassem com alunos do ensino médio, do ensino secundário, que tinham chegado há pouco tempo a Portugal. E a primeira estranheza é justamente a gestão do tempo. Isto é, uma vez que não estão familiarizados com o espaço, não estão familiarizados com a geografia, quer com a grande cidade que é Lisboa, quer com os concelhos que fazem parte da área metropolitana de Lisboa, eles sentem, do ponto de vista sensorial, um tempo permanentemente em aceleração. Tempo acelerado, porque, por um lado, precisam de procurar casa de moradia para fixar-se a si próprios e a família. É preciso um tempo acelerado, porque é preciso tratar de um conjunto de questões administrativas a que um estrangeiro se sente obrigado a tratar, e aqui depara-se logo com a estranheza dos próprios serviços públicos que têm que contactar, nomeadamente com o Serviço de Estrangeiros e Fronteira, para poderem começar o processo de legalização e de residência, sem o qual é difícil depois conseguir não só permanecer por mais tempo, mas permitir que a descendência possa se sentir em casa. A complicação de se abrir uma conta bancária, a complicação de se dirigir à Segurança Social e ser confrontado com a burocracia e com os formulários que são precisos preencher, o confronto com o Sistema Nacional de Saúde e com os centros de saúde ligados à residência que acabam por escolher para poderem ter apoio em termos de saúde, quer em relação aos pais, quer em relação às crianças, para finalmente poderem ter tempo para poder escolher uma escola. Ora, agora, deixando a questão da cidade e dos organismos públicos e deslocar a minha atenção para a questão da escola, o próprio estabelecimento de ensino aparece no horizonte dos pais e dos filhos que se vão matricular como uma infraestrutura que nem sempre é amigável, que nem sempre é hospitaleira, quando os pais decidem ser aquela escola, a melhor escola para que a filha ou o filho, e estou a falar no ensino médio, estou a falar de adolescentes e jovens estrangeiros, neste caso brasileiros, que vão se matricular numa escola de ensino médio e que vão encontrar colegas da mesma idade, e quero sublinhar a questão da idade, que é uma idade de transição entre a adolescência e a chegada à idade adulta, e por isso é uma idade de grandes inquietações que vão somar-se às inquietações do facto de se sentirem estrangeiros e, portanto, se sentirem estranhamento por terem chegado a uma terra
não lhes é natural, quer do ponto de vista geográfico, quer do ponto de vista da nomenclatura, da designação das instituições públicas que precisam de contactar, mas também de outros elementos fundamentais para a instalação, os transportes públicos, seja autocarros, que no Brasil se chamam ónibus, seja toda a ressignificação literal quando se fala numa mesma língua, mas usando outros termos que não são os termos que são usados habitualmente por quem é natural e que está há muito fixado no país de acolhimento, que é, neste caso, os portugueses. Por isso, a estas inquietações que pais e filhos estrangeiros vão produzir, pelas razões que eu acabei de assinalar e da qual eu sublinho muito a dificuldade da gestão do tempo e do espaço, que para quem está é um modo relaxado e sossegado de gestão do tempo e do espaço, mas para quem chega, o espaço é sempre curto, o espaço está sempre acelerado para poder tratar de tudo, de maneira a transformar a sua nova moradia e a apropriação do espaço fora da moradia, no sentido de associar a essa vivência a noção de habitabilidade. E o conceito de habitabilidade que eu estou aqui a trazer para a reflexão tem a ver com o espaço, simultaneamente, que lhes confere alguma garantia, alguma confiança, mas ao mesmo tempo lhe garanta algum sossego, algum conforto na relação com o espaço e com o tempo e na relação com os outros que estão envolvidos no seu tempo e no seu espaço. E se os adultos vivem estas inquietações, quando nós estamos a falar em descendentes, em filhos que são adolescentes e jovens, a estas inquietações que têm a ver com a figura do estrangeiro que estranha, que está a entrar num novo território, está a confrontar-se com novas pessoas, com novos hábitos, com novos calendários, com novos horários. Há todo um problema de acomodação que tem a ver com estas questões. Deparam-se com o facto de serem adolescentes e jovens, num período de crescimento corporal, em que o seu próprio corpo está a ser sujeito a um conjunto de mutações do ponto de vista físico, fisiológico, do ponto de vista anímico, do ponto de vista da sua própria subjetivação, sobre a sua própria personalidade. Inquietações que decorrem inclusivamente de um período curto, porque entram no 10º ano do ensino médio, no 10º ano do ensino secundário, e 2 anos depois estão a finalizar o ensino médio e têm que escolher o que fazer a seguir. E o que fazer a seguir pode ser um curso, uma formação de curta duração de caráter técnico, mas pode ser uma formação mais longa de caráter universitário. E por isso, o que escolher, ao contrário do que acontece no ensino médio no Brasil, no ensino secundário, os adolescentes têm que escolher uma via de ensino, que pode ser uma via para os cursos de humanidades, pode ser uma via para os cursos de gestão e economia e ciências sociais, pode ser uma via para um curso de artes, ou pode ser uma via para os cursos de ciência e tecnologia. E por isso, a decisão tem que ser uma decisão rápida, no sentido de poder, ao início do ensino secundário, programar a médio e a longo prazo o que vão fazer a seguir quando terminarem o ensino secundário. Ora, este confronto, esta necessidade de decidir perante adolescentes e jovens que estão nesta fase de transição
etária, ainda complica muito mais esta acomodação, quer em relação à própria zona onde moram, quer na própria escola, quer na relação que têm com os colegas de escola. E por isso as dúvidas são muitas. Dúvidas latentes, dúvidas manifestas. Mas focam-se, e sobretudo agora, adentrando na escola, os adolescentes e os jovens que acabam de chegar e acabam de ser matriculados numa escola vão se deparar com as responsabilidades na escola. Isto é, como é que se vão dar com os colegas da turma, por um lado, e por outro lado, com os outros colegas da escola, nomeadamente em escolas, que era o que acontecia na escola de Lisboa, como aconteceu na escola de Oeiras, numa escola em que a população andava à volta dos mil e tal alunos matriculados. E, portanto, nós estamos a falar em escolas, para além da diversidade de origens, de nacionalidades, estamos a falar de escolas com uma morfologia densa, elevada, e que é mais uma dificuldade e um obstáculo. E por isso as perguntas surgem naturalmente. Quem é esse outro que eu desconheço? Como é que me vai receber? Ou questão colocada pelos pais, como é que vão receber os meus filhos no seu espaço? Reconhecer-se-á o outro tal como é o meu filho, ou tal como eu sou como adolescentes e jovens? Por isso são questões que foram colocando, e num período justamente de transição etária em que as dúvidas são muitas, o que a pesquisa notou é que nas sociabilidades escolares, os jovens estrangeiros, e nomeadamente os jovens de nacionalidade brasileira, mostravam muitas reticências, muitas inquietações, muitos questionamentos. E daí nós temos verificado, não em todas as ocasiões, mas em algumas, o isolamento ser um dos efeitos a que dão relevo quando acabam de chegar. Quando são confrontados com o que imaginam, o que os outros pensam de si, quando o interrelacionamento não lhes confere confiança aspirada em si na relação com o outro, sentem medo, receio, desconfiança nas suas próprias capacidades. E é justamente em resultado dessa inquietação que os cantos dos espaços escolares são os lugares mais cómodos para se entrincheirarem, barricando-se ali à espera dos tempos de bonança. Aspiram pela tranquilidade trazida por esses tempos, mas inicialmente esses tempos demoram a chegar. E nem a aceleração do tempo, a que estão acometidos por terem chegado há pouco tempo, lhes é suficiente para retirarem dela uma tábua de salvação que lhes permita reconhecer os benefícios da quietude, da calma, do sossego, a quanto da presença de um outro que lhes é ainda desconhecido. Sentem-se dentro de um freio em que os obstáculos são muitos, e muitos deles não revelados, a não ser em família ou em amigos íntimos com quem mantêm contacto, mesmo à distância. A autocensura é a prova da ausência de sinceridade, uma vez que ainda não sabe o que contar dos outros, uma vez que os outros também não sabem o que contar da parte deles. Freio na linguagem é, em muitas ocasiões, um salvo-conduto, isentando-o de ter resposta pronta, porque desconhece os protocolos em que se baseiam os relacionamentos. Coíbem-se de entrar na roda do diz-diz. Ficam quietos no seu canto e não sabem, naqueles instantes, se um dia estão em condições de dar a estocada final, respondendo ao outro ou à outra que o magoou, o que a magoou, com palavras embrulhadas em piadas, nas trocas de linguagens que se envolveram ou na escola
ou fora dela. A linguagem, ou melhor, os modos de dizer, são um outro questionamento que quem vem de fora, que quem chega a uma escola já habitada por outros, traz para a análise quando são levados a falar da escola, dos colegas da turma e dos poucos seres que imaginam como sendo seus amigos. Tratar dos modos de dizer como fonte de constrangimento, para quem entra pela primeira vez na escola, produz nas transações sociais, entre uns e outros, motivos de conversa, de piadas diversas, de formas de gozação que impõem um barbicacho ao aluno estrangeiro que ainda não está nem familiarizado com determinadas palavras usuais referentes a dados objetos comuns ou quando se referem a determinadas refeições, quando cumprimentam ou se despedem, etc. Sendo os usos da linguagem o ingrediente fulcral para se fazerem aproximações corporais ou para se demarcarem fronteiras reais ou imaginárias, a sua indevida apropriação em contextos como a escola gera muitas vezes equívocos, incompreensões diversas entre utilizadores da mesma língua que se ajuiza como comum, mas que na prática se revela o seu contrário. Por exemplo, se uma adolescente ou jovem vinda do Brasil há pouco tempo não conhecer que a palavra rapariga tem em Portugal um significado distinto do sentido atribuído à mesma palavra no Brasil, sentir-se-á insultada se alguém usando o piropo a chamar por bela rapariga. Justamente porque no Brasil a palavra moça é o termo mais adequado para se lançar o mesmo galanteio. Ora, estas distinções tendem a gerar sempre incómodos de um lado e do outro. E até porque moça não faz parte dos códigos nem dos adolescentes, nem dos jovens portugueses. O termo gajo ou malta são outras palavras desconhecidas pelos adolescentes e jovens brasileiros que usam em substituição cara ou galera. E estando em presença de adolescentes e de jovens, os espaços escolares são lugares habituais para a produção destes jogos de linguagem, que para além das palavras inabituais ou com diferentes significados, o sotaque, a velocidade como se fala, a não soletração das palavras, são outras questões que habitualmente aparecem convertidas como zonas problemáticas, levantadas sobretudo por quem dá entrada pela primeira vez em um estabelecimento de ensino novo, num país que é novo, apesar de falar a mesma língua. Apurar os efeitos destes jogos de linguagem, nas formas de atuar entre uns e outros, que convivem em espaços e tempos comuns, requer atenção acrescida à maneira como os sentidos corporais se ajustam a determinados ambientes. Como refere uma aluna brasileira recém-chegado a uma escola, sim, eu acho que na escola é um ambiente que você pode socializar. Mas se você não está vindo para a escola, eu sinto, mas no exato momento, eu sinto muita dificuldade. Que dificuldades são estas? Não decorrem diretamente das espumas do ambiente, mas das matérias. Parece que eu sou do outro mundo, que eu acho que estou num mundo muito inteligente. Eu fico me sentindo tipo, como assim? Continua-se expressando. Mas, por exemplo, eu estava de férias lá. Então, quando eu cheguei aqui, já foi um baque. Então, eu estou com muita dificuldade. Chama a atenção que quando esta adolescente brasileira fala nisto, está justamente a trazer para a reflexão os diferentes calendários. No Sul, o ano escolar termina em dezembro. Em janeiro são as férias grandes. Ora, quando ela chega em final de dezembro, ela vai se matricular na escola em janeiro. A escola já tinha iniciado um período de setembro até dezembro. E, portanto, ela perdeu todo este tempo que ela revela como
problemático face à questão dos conhecimentos. Sim, admite, apreensiva mais em relação às matérias, que para mim está muito difícil realmente. E pensativa, em contexto de amizade, sabe? De estar atrapalhando ou não. Eu sou um pouco paranoica. Eu vejo uma pessoa conversando e está olhando para mim, eu já acho que está falando de mim. Então eu sou assim. Ajustar a sua corporalidade em um ambiente ainda inóspito é muito complicado. No seu juízo, a ambiência não é bem inhospitaleira, uma vez que se sentiu sempre bem recebida, mas ainda está em choque em face da esquivança, justamente porque a sua corporalidade se mostra ainda retraída. O encolhimento de si espelha o medo e a apreensão. Remata. Sim, eu estou sendo bem acompanhada. Os professores perguntam e tal. Mas como eu também acho que eu não tiro as dúvidas, porque eu ainda, como falei, eu estou perdida. Então eles não falam muito comigo. Mas a minha mãe falou que tem quarta-feira uma reunião, que é com a professora, e fala. E a professora pergunta como o aluno está sentindo e tal. E entende que é normal eu ter esse receio em relação a isso. No início é assim mesmo, não é? Porque eu fico realmente me sentindo apreensiva. As dúvidas sobre si apoderam-se de si mesma, na sua própria corporalidade. O tempo não para, mas a sua sensação é que o tempo está parado, porque atolhe, reprimindo o seu à vontade para consigo mesmo e para com os outros. Suspeita de si, porque nem sempre as afinidades surgem dos contactos com os colegas. Revela. Em geral, eu acho que com todos eles são simpáticos. Falam com todo o mundo. Mas, lógico, que tem gente que tem mais afinidade com uma pessoa do que com outra. Então eu acho que é isso. As frases não são concluídas porque não está convencida que aquilo que aspira possa, na verdade, suceder naquele instante e avança. E tem pessoas também que você percebe que não é que não estejam nem aí para você, mas que ainda não falou com você. E você acha que está fazendo algo errado ou algo do tipo, mas hesita. Há sempre no final da frase um mas, cujo valor enfático tem dificuldade em aparecer. Insistindo, a entrevistadora leva a fazer uma referência a um acontecimento que a deixou magoada. Informa. Eu achei, por exemplo, quando eu vim aqui pela primeira vez, na secretaria, a minha mãe perguntou por uma informação. E uma menina, tipo, nem respondeu. Foi um pouco antipática. E reformula. A primeira impressão que eu tive, falei, caramba, como é que eu vou chegar aqui? Porque se a menina já é assim, como é que vai ser? Aí eu fiquei bem nervosa. Porque eu lembrei, tipo, das pessoas que eu tinha lá no Brasil, que eram super minhas amigas. Então eu fiquei, caramba, será que aqui vai ser nesse nível? Circunstâncias exemplares que modelam as apreensões de quem sabe que tem que permanecer pelo menos um tempo em outro lugar que não no sítio de onde saiu quando se deslocou para outro país. A reação repulsiva da funcionária tratada por menina, que não respondeu a uma dúvida, apesar de revelar uma ocasião entre outras, a desconsideração sentida naquele momento é condição suficiente para se produzir a generalização. Se do ato relatado resultou a consequência desmerecida e em certo sentido, inesperada, que outras surpresas podem advir de futuros contactos semelhantes a este? E são estas as primeiras impressões que marcam os seres, que podem ou não ser superadas mais à frente. E mesmo sem a produção de suspeitas permanente, fica sempre com o pé atrás,
receando-se que, de novo, a descortesia surja à sua frente. Para terminar, na verdade, a entrada de alunos estrangeiros não trouxe para as escolas portuguesas novos conflitos travestidos por hostilidades ainda não experimentadas nas sociabilidades escolares. O que há de novo são desassossegos de que são portadores os alunos que se matriculam pela primeira vez na escola pública, situada num país de destino da imigração. Os seus receios chamam a atenção para a importância do estranhamento e pelas relações entre os tempos e os espaços que se conjugam com a sua produção, neste caso na escola. Com os hábitos descompassados que se exprimem tanto a natureza dos espaços como a natureza dos ambientes, das sociabilidades escolares, um e o outro mostram-se a estes seres em tendências múltiplas, compostas de sentimentos de medo, de hesitação, de espanto, mas também de vergonha, levando-os a ficar no canto, a observar o que se passa em seu redor. Sobrepõe-se, em muitas ocasiões, o temor de errar nas maneiras como estes têm de transacionar palavras, histórias, experiências, em momentos e tempos que têm pela frente, face a face. Focar-se no outro, pôr em destaque qualquer coisa, abordar um assunto, são para estes seres dilemas que se apresentam com amplitudes que o estranhamento faz arribar, isto é, eleva em amplitude e em intensidade nunca experimentadas. Se de um lado receiam ser mal interpretados, haver ajuizamentos precipitados, deixados pelas primeiras impressões, muitas vezes conotadas como imperfeitas pela inexatidão dos seus traços, os alunos estrangeiros, de um outro lado, temem expor o seu ponto de vista, antes de apalpar o terreno, antes de conhecer os protocolos, e, nesse sentido, jogam nos cantos, observando a solo como as deambulações acontecem, como as interações se fazem entre uns e outros. Isto é, sentem que ter tempo para aprender a dar-se, a ser-se recebido, ser-se recebido tem um ritmo, quer no modo como estes seres intentam entrar, quer ainda na fixação no território. Isto é, sentem que ter tempo para aprender a dar-se, a ser-se recebido por um outro desse lugar, é um ingrediente importante para que o acolhimento se desenrole num outro tempo e que a acolhida esperada dê guarida a um mais próximo de si e não de um eu despersonalizado, desencarnado. Os percursos e seus afazeres que induzem a inclusão são fruto de itinerários zigue-zagueantes, sinuosos, com êxitos e insucessos, a tornear todo o tipo de fronteiras palpáveis ou imaginadas. As adversidades, os reveses, conjugam-se com satisfações, com agrados mútuos, e os cantos da escola, que tornam possíveis um olhar de esguelha, também serve para irem nutrindo as competências na acomodação mais lenta ou mais acelerada com os seus camaradas na escola. Tenho dito. Obrigado. Nós é que agradecemos, professor José Rezende, essa conferência, né, tão esclarecedora, tão interessante, né, porque aqui no Brasil já se tornou quase que uma piada, né, essa ideia, com a polarização dos últimos anos, né, de dizer, pô, vai para Portugal e tal, que a população tá indo embora e tal para Portugal. E esse seu trabalho, né, a meu ver, ele toca, né, numa questão muito importante, né, porque não basta ir,
e sim se enraizar, né? Ou seja, né? Não estamos falando de indivíduos, né, que se mudam, né? Mas de famílias com seus filhos numa idade escolar a meu ver, muito apropriado, né, uma pesquisa como a sua, feita no contexto escolar, olhando, né, para como se dá o processo de socialização via escola, né? A gente sabe que a socialização é uma coisa mais ampliada, né? Enfim, que a escola é uma das agências socializadoras, sendo que há outras, né? Os jovens brasileiros, né, que se mudam com suas famílias para o ambiente português, encontrando, né, não apenas a barreira da língua, mas a barreira da cultura, né, enfim, e as corporalidades, como você fez alusão. Eu acho assim, te parabenizar por esse trabalho já de antemão, né, te pedir, né, que caso você não tenha colocado, né, pensado esse texto, né, para mandar para algum lugar, né, que nós vamos organizar o terceiro volume dessa coletânea, né, que, como foi dito na mesa de abertura, né, nesse simpósio, nós estamos lançando o segundo volume, e a ideia é que no simpósio do ano que vem, né, isso aqui vai fazer parte agora da programação do INEAC, no simpósio do ano que vem nós lançaremos o terceiro volume, e aí, Zé, seria lindo se a gente pudesse contar com esse seu texto. O texto é original. O texto é original, está escrito já. Por isso, maravilha. Trabalho feito. Maravilha, Zé. Muito obrigado. Né? Então, a gente conta com esse seu trabalho, mais do que necessário, né? Exatamente para a gente fazer, né, uma reflexão que é muito a feição do que a gente está acostumado a fazer no INEAC, que é a perspectiva comparada, por contraste, né? Não procurando semelhanças e forçando a barra para ver o que é igual, e não, ao contrário, né? Procurando entender, né, por meio do contraste, né, como que essas coisas se dão e tal, e são construídas. E aí eu pergunto ao professor Kant se ele quer fazer algum comentário aí. Claro, claro. Bom, a palavra está contigo. Parabéns, né, ao Zé pela linha de pesquisa, né, que ele está inaugurando. Dizer que eu... Bom, dizer primeiro assim, uma coisa meio confessional, né? Porque eu tenho uma vida bastante... quer dizer, não depois que eu vim para Niterói, nem tanto, mas antes disso eu mudei muito, né? E os meus pais moravam no Rio, nasci no Rio, né? E eles se mudaram, inclusive, uma cidade do interior de Santa Catarina, né, que era Tubarão. Naquela época, Tubarão tinha 20 mil habitantes. Imagina, sair do Rio para uma cidade de 20 mil habitantes, e era uma colônia italiana calabresa, né, ainda por cima, ou seja, havia costumes, né? Um deles, por exemplo, saía aqui do Rio, aqui no Rio tinha uma loja que dizia: o príncipe veste hoje, o homem de amanhã, né? Então, era uma loja de moda infantil. E a moda aqui no Rio era andar de calça curta, né? E a moda lá em Tubarão, lá na Calábria, né, era todo mundo de terno e calça escura e comprida, né? Então, eu apareci lá de calça curta, o nego achou que era uma coisa exótica, né? Então, isso é uma das coisas, né? Mas a escola também foi bastante difícil, né? A adaptação. E eu fiquei me lembrando um pouco disso, né, da sua descrição muito etnográfica, né? Então, eu me lembrei de várias questões pelas quais eu passei. Então, eu queria dizer que o seu trabalho é não só etnográfico, importante, mas, como toda etnografia, né, ela pode ser expandida quando ela é transferida e comparada, contrastada com a de outros lugares, né? Então, haverá também, aqui no Brasil, não só outros estrangeiros, né, que vêm para cá também para as escolas, mas também um estranhamento também entre o próprio Brasil, porque o Brasil, diferentemente, quer dizer, não diferentemente, mas é muito maior, né? É um país de dimensões continentais e tem
é feito por vários imigrantes, né, que têm tradições diferentes até hoje, né? Santa Catarina, por exemplo, tem os alemães no norte, os italianos no sul, o Rio Grande do Sul também, né, etc. São Paulo, né, tem japoneses, ou seja, né, somos um país de imigrantes, matamos os índios todos e somos um país de imigrantes, né? Então, inclusive os portugueses, né, que nos trouxeram para cá, né? Então, isso é muito inspirador, né, de novas frentes, né, de pesquisa que nós podemos explorar, e, nesse sentido, contamos com você, né, para que você nos ajude a percorrer essas trajetórias, né, exploratórias aqui no Brasil e, quem sabe, né, também no exterior. Né? Podemos também conseguir recursos para poder trocar essa questão. Desde já, né, o INCT se compromete no seu seminário internacional anual a chamar, né, você e o Bruno, né, para, não sei se vai ser presencial, acho que vai ser, né, de fazer uma mesa, né, sobre essa questão, né, chamando também os colegas aí que trabalham, né, nessa área especificamente. Né? Então, já está marcado. Não temos ainda a data, mas quando marcar, vou te avisar com antecedência, etc. Assim como o novo seminário, né? Esse seminário específico, no ano que vem, que vai encerrar a tal da segunda-feira, né? O financiamento da FAPERJ. A gente também quer que você, se for um caso presencial, venha com o Bruno, ou, se não, né, que participe também à distância. Melhor que venha presencialmente, porque poderemos nos encontrar lá no Mário, não é isso? Podemos fazer algumas incursões, né, vamos dizer, sociais, né, das quais ficamos privados, né, já há quase 2 anos aqui no Brasil, né, uma coisa bastante dolorosa para todos nós, o próprio convívio com os colegas, né, com o Marco Veríssimo. No encontro Marco pessoalmente há quase 2 anos. Né? Então, só nos vê na televisão, que nem eu falo. Né? Mas então é isso. Muito obrigado. Né? Muito estimulante. É uma coisa assim para pensar outras frentes, né? Que é sempre muito importante. E também, dentro dessas escolas que nós estudamos, é possível que haja também esse tipo de estranhamento, né? Que você está reparando, porque eu não conheço, né, o público dessas escolas, mas certamente isso poderá acontecer com pessoas que vieram de outros lugares e estão se adaptando. É muito importante isso. O Lúcio, por exemplo, nosso amigo Lúcio, né, ele tem 2 netos que acabam de ir para Portugal para entrar na escola e tal, porque a mãe deles foi junto com eles, né, meio que migrou. Então, eu já falei para ele, olha, você tem que assistir a conferência do Zé, que isso aí é fundamental para você conversar lá com a sua nora, né, e seus netos, etc. A minha neta mesmo está nos Estados Unidos, se mudou para lá com o pai, está na escola lá também vou recomendar, né? Minha neta já tem 15 anos, né? Vou recomendar que ela assista você. Então, tem vários, que nem Bombril, tem 1.001 utilidades, entendeu? Muito obrigado. Agora, o Marco, eu estou vendo que tem gente que tem pergunta aí. O Bruno, eu vi aí, é um deles, né? Então, eu não sei como é que vocês vão fazer, mas muito obrigado. Eu encerro aqui a minha participação. Valeu, Cante. Obrigado aí. Zé, então, tem uns colegas aqui que fizeram algumas perguntas, eu posso ler para você, pode ser? Pode. Assim, eu estou aqui com o chat aberto, e, enfim, o nosso amigo Boris Maia, né, tem uma pergunta aqui sobre a questão do desempenho. Né? A pergunta dele é, seguinte, existe relação entre a origem social dos estudantes e a escolha de uma determinada... não é essa, perdão. É que o Boris fez outra pergunta. Bom, então está aí, o Bernardo já está colocando aí, mas a pergunta sobre desempenho é sobre se existe diferença de desempenho entre os estudantes portugueses e estrangeiros. Né? Está aí a pergunta. Né? Se essa diferença aparece no desempenho escolar.
Ele tinha outra também, não tinha? Passa logo as duas para o Zé, que aí ele responde. A outra é... É essa aí, ó. Se existe relação entre a origem social dos estudantes e a escolha por uma determinada via no ensino secundário. Os estrangeiros, por exemplo, tendem a escolher uma via específica? Essas são as perguntas aí do Boris. Existe uma relação entre o desempenho dos estrangeiros e a origem social dos pais, mas mais notória em certas etnias do que em outras. Por exemplo, no caso do contexto da vinda da Ásia, é muito notório essa diferença entre estudantes cujos pais vieram da Índia, determinadas castas indianas, do Bangladesh, do Sri Lanka, do Paquistão, porque para além do problema das matérias, tem o problema da ocupação dos pais, o que é que os pais fazem, muitas vezes são trabalhadores rurais que vão para fora de Lisboa, e tem um grave problema da língua, porque mesmo o domínio do inglês nem sempre é muito favorável para o diálogo entre professores e alunos destes contextos asiáticos. Contrariamente, os alunos de origem chinesa, habitualmente, ou de origem de Singapura ou de Vietnã, têm habitualmente mais bons desempenhos, não só porque os pais estão há mais tempo em Portugal, muitos já nasceram em Portugal e por isso estão muito mais acomodados com a língua, e os pais exercem um grande controle social para que os filhos estudem, porque querem que eles sigam outras vias para além da via comercial, em que os pais estão mais ligados, né, com uma atividade profissional. No caso dos filhos oriundos dos países que falam a língua portuguesa em África, depende muito do tempo da permanência das famílias em Portugal. Aqueles que estão há pouco tempo e que dominam o crioulo e têm, por isso, dificuldade com o português, aí é mais notória a relação entre a origem e os conhecimentos que manifestam nos exames, nas provas, etc. No Brasil, também depende da origem social dos pais e, sobretudo, esta escola de Lisboa e a escola de Oeiras consegue apanhar alunos que tiveram experiências em escolas privadas no Brasil, quer no estado do Rio, quer fora do estado do Rio. Mas é curioso que, mesmo como acontece com esta jovem que eu acabei de citar, que tem dificuldades com a matéria, mesmo em escolas privadas de onde vêm, consideram que o nível de ensino em Portugal é mais elevado, nomeadamente nas línguas, nomeadamente na apropriação das línguas, espanhol, francês, inglês, e aí os estudantes brasileiros sentem um grande desnível relativamente aos estudantes portugueses. O mesmo acontece com o facto de, como são obrigados a escolher uma via, se quiserem trabalhar em literatura, ou se quiserem trabalhar em escultura, tem que seguir linhas diferentes, e cada linha tem as suas matérias diferentes. Como no ensino médio, a experiência é de haver saberes e matérias muito gerais, aí o embate também
é grande, apesar de sentirem, da parte dos professores, uma grande compreensão e interajuda. Só que, como eu tentei dizer na fala, há o problema da familiaridade. E é por isso que eu dou importância à questão do tempo. Porque é preciso tempo para que adolescentes e jovens se sintam familiares no meio a que estão a defrontar-se pela primeira vez. E sentir-se familiar significa sentirem-se à vontade. Sentirem que não têm vergonha e medo de perguntar. Como não conhecem os colegas, como não conhecem os professores, porque é a primeira vez que estão a confrontarem-se com pessoas novas, não só do ponto de vista da fisionomia, mas da maneira como estão, o modo como um professor está em aula, na sala de aula, nos dois contextos diferentes, são também distintos, no que diz respeito à disciplina, à pontualidade, ao calendário de provas escritas, de provas orais, etc. No caso, como as escolas públicas são muito escrutinadas em avaliações externas, têm um plano muito rígido. Porquê? Porque no final do ensino médio existe uma avaliação hierarquizando o nível das escolas públicas por comparação às escolas privadas. E por isso os professores são muito pressionados a dar muita atenção à questão do ensino e aprendizagem. E por isso os estudantes que não conhecem a escola portuguesa no ensino fundamental e entram diretamente no ensino médio, sentem muita competição e muita concorrência com os alunos nacionais ou com alunos estrangeiros que já estão há mais tempo em Portugal e que dominam, nomeadamente, as línguas, como eu fiz essa referência. Por isso, quando eu estou a falar na questão do estranhamento e estou a jogar com a relação desse estranhamento com a idade, o corpo e com o tempo e o espaço, tem a ver justamente com esta ideia do tempo, que é profundamente injusto para quem chega. Porque é muito cruel. Quer dizer que quem chega é obrigado em muito menos tempo a fazer uma corrida que os que já estão há muito tempo a fazer essa corrida. Não sei se me estou a fazer a entender. E por isso, como tem que fazer uma corrida de 100 metros, quando os seus colegas estão a fazer uma corrida com vagar, que é uma espécie de maratona de ano após ano, isso é muito hostil. Porque, simultaneamente, o adolescente e o jovem sente receio em mostrar ao outro, seja colega, seja o adulto e professor, que está perdido, que não tem norte, não sabe bem o que quer, não sabe como perguntar, receia que a pergunta que pode ser feita para expor uma dúvida seja para o outro uma bobagem, seja para o outro uma pergunta sem importância. E por isso não faz. Entra, como eu disse, nesse processo de autocensura, de fechamento, de ficar num canto, à espera que tenha tempo para se familiarizar com todos estes protocolos, com todos estes códigos, que para o adolescente e o jovem são completamente novos. Obrigado, Zé. Aí tem também a pergunta do nosso colega Felipe Derocan, do Departamento de Antropologia da UF, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UF. Ele pergunta, né, sobre esses jovens brasileiros que são introvertidos, né, que ficam lá nos cantos da escola, eventualmente
se eles eventualmente se reconhecem, né, entre si, como alunos imigrantes ou não, né? E se eles se juntam com outros alunos de outras nacionalidades, né? A pergunta dele é direcionada a pessoas introvertidas, né? A inquietação dele. Como é que isso aparece aí na pesquisa? Há essa propensão. Isto é, os alunos estrangeiros tendem a dar-se mais com alunos estrangeiros. Isso. Só que depende dos alunos estrangeiros. Dou um exemplo nas 2 escolas que eu verifiquei. Curiosamente, os alunos estrangeiros oriundos dos países da África dão-se mais rapidamente com os alunos portugueses. Porque há já uma maior cumplicidade. Não só porque vão encontrar na escola alunos cujos pais vieram de Cabo Verde, da Guiné, de Angola, e que já estão há 10, 15 anos, 20 anos em Portugal. Por isso, quando um aluno angolano ou cabo-verdiano chega e tem só 1 ano ou 2 anos, interage com os colegas angolanos e cabo-verdianos que já estão há mais tempo em Portugal e em Lisboa, que por sua vez carregam os colegas e amigos portugueses com quem já interagem em tempos anteriores. E por isso as afinidades são mais fáceis de se fazer. Com os brasileiros depende, porque há, eu salientei a fala de uma adolescente brasileira, mas há experiências numa escola e noutra de um tempo acelerado de interação e de familiaridade com colegas brasileiros, com colegas portugueses. Isto é, há alunos e alunas brasileiras que rapidamente fazem afinidade com estudantes portugueses. Aqueles que ficam no canto, não consigo ter uma resposta porque não tenho informação etnográfica, mas parto da hipótese que os colegas estrangeiros poderão ser uma espécie de almofada de apoio para situações como esta. Obrigado, Zé. Aí tem a pergunta também do nosso colega Fábio Reis Mota, né, do PPGA e do Departamento de Antropologia, que é um comentário, né? É um comentário aí que ele faz, né, abre aspas, né? Brunner fala de um apocalipse cognitivo em situações como essa, né, digamos assim, de desenraizamento, né? Jérôme Fourquet, do Arquipélago Francês. E eu, né, no caso, o Fábio, né, tem falado de razão cismática, né? E você, professor José, aponta para outro caráter da estrangeirização a partir de outros termos. Né? Faz uma pergunta, Marcos. Estaríamos hoje vivenciando outras formas de reconhecer? E aí ele complementa com essa pergunta. Provavelmente. Não estou certo, mas provavelmente. Provavelmente, perante um mundo cada vez mais móvel, esse reconhecimento vai ter que ser repensado, vai ter que ser reequacionado. E aqui o tempo vai jogar muito para justamente pensar esse reconhecimento. Porque se o adolescente e o jovem conseguem, não digo fintar o tempo, mas conseguem, em muitas ocasiões, tornear o tempo para arranjar meios de contacto, de acelerar o contacto, acelerar o interconhecimento, acelerar a fala, simultaneamente essas tentativas
são por vezes conjugadas com posições opostas. E nomeadamente, o problema do sotaque, e isto agora no que diz respeito ao falante brasileiro, é um tema que melindra muito os brasileiros em geral, não só os adolescentes e os jovens, mas os brasileiros em geral, que se mudaram e que querem fixar num país. Ainda ontem, vindo de Évora para a minha casa, uso com frequência o Uber ou a Bolt, e quer do lado feminino, quer do lado masculino, há muitos motoristas brasileiros, uns fazendo negócios já, outros trabalhando por empresas por conta de outrem. E ontem um jovem brasileiro me transportou desde a estação do ônibus até a minha casa. Uma viagem 20 minutos, 30 minutos, que eu cheguei cerca das 10 da noite, mas deu para conversar. Logo que eu entrei, eu notei logo que não era português, mas já não era brasileiro. Quer dizer, não era português, mas já não era brasileiro. Era uma espécie de linguagem, de sotaque de uma terra de ninguém. Não era português, nem era brasileiro. E eu, brincando, mas ao mesmo tempo falando sério, perguntei, eu sei que o senhor é do Brasil, por que razão está escondendo o seu sotaque? Está-me tentando falar o mais parecido possível com o sotaque português. Ele sorriu e disse, sabe, já usando o sotaque brasileiro, que a questão da linguagem é muito importante nesta relação entre aquilo que eu faço, que é o meu negócio, e as pessoas que eu transporto. Imediatamente veio à minha memória este estudo que eu estou a fazer e a sistemática referência dos jovens e dos adolescentes brasileiros e brasileiras sobre a questão do sotaque. E o lado corrosivo da gozação, da piada dos colegas, mesmo dos amigos, e que os seus destinatários nem sempre recebem bem. Uns têm uma forma mais à vontade e devolvem a piada com a piada de termos que para o brasileiro ou a brasileira são estranhos. Mas há outros que ficam muito magoados e muito melindrados. E por isso se fecham. Por isso, esta questão do reconhecimento que implica um dar na singularidade ou na mais próxima autenticidade do eu em relação ao outro, no sentido em que o eu não tem que vestir uma carapaça para se despersonalizar, e a linguagem é um elemento, um veículo importante justamente de espelhar esse seu eu, essa sua personalidade. É um problema que temos que ir acompanhando com o tempo. Não é? Como é que esta acomodação, este ajustamento entre seres que falam a mesma língua, mas usam termos diferentes, com sotaques e ritmos diferentes, né, uns mais dançantes do que outros, é um problema que requer um aprofundamento maior. Mas é um problema. Mas é um problema, sobretudo, para quem chega. Não é um problema para quem está. É para quem chega. Porque para quem está, o estar e o ser são facilmente conjugáveis numa acomodação, diria, mesmo que não seja perfeita, de uma imperfeição que não denota problemas. Para quem chega, e sobretudo para quem chega há pouco tempo,
que tem que se defrontar com termos, terno não existe, é fato. E por isso, se um jovem ou uma jovem pergunta a um colega de turma, não há Grêmio. Grêmio é a Associação de Estudantes. O Grêmio não existe. O que constitui o Grêmio é a Associação de Estudantes. Se o estudante brasileiro ou uma estudante pergunta a um dirigente de uma associação de estudantes se a festa requer levar terno, ele diz, como? É logo motivo de piada. Só para... como é que o encaixe da piada se vai fazendo requer observações mais intensas, mais profundas. Mais uma vez, obrigado, professor José Rezende, pela brilhante conferência de abertura aí do nosso terceiro simpósio de pesquisas em administração de conflitos no espaço escolar. Convido aí os nossos ouvintes, né, a continuarem conosco ao longo desses dias, né, de hoje e amanhã. Né, às 2 horas teremos mais uma mesa, né, que vai estar discutindo a questão do conflito escolar relacionado com a segurança pública, né, estarei mediando. E, Zé, muito obrigado novamente aí, enfim. E está contigo aí as palavras, se você quiser fazer umas palavras finais, cante também. Está com vocês aí a palavra, então. Para mim, só agradecer ao Zé e a você também, né? A equipe que organizou o seminário, né? Inclusive ao Bernardo, que nos presta aí o apoio tecnológico, né? E o Leme. Agradecer a todos e desejar um bom trabalho, né? Para todos no seminário e desejar também que no ano que vem a gente possa se encontrar presencialmente, né? E já combinado que presencialmente ou remotamente o Zé vai participar desses 2 eventos, né? No Seminário Internacional uma mesa e no outro simpósio, esse aí que eles estão organizando, a outra versão também, né? Pode fazer uma conferência, então, tá bom? Muito obrigado a todos, mais uma vez, e vamos torcer para que esta parceria não morra nunca. Morre não. Eu posso morrer, mas não morre. Na nossa parte também não. Então. Um abraço. Um abraço, Pedro. Um beijo para todos. Grande abraço a todos e todas. Obrigado aí, gente. Valeu.